Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bernardo e eu estou aqui hoje para nós resolvermos uma questão do Enem de 2011, que fala de energia. Mas antes disso, como pré-requisito dessa questão, é importante que a gente saiba trabalhar com o termo combustão completa. Quando a gente fala de combustão completa, vem aqui comigo. Combustão completa. Combustão completa. Eu estou querendo que você trabalhe com a formação de gás carbônico e água. Estado gasoso e estado de vapor. Partindo do quê? Partindo de um combustível que queima com um comburente, que é o gás oxigênio. E para formar apenas gás carbônico e água, dentro de uma combustão completa, esse combustível tem que ser uma função orgânica oxigenada ou um hidrocarboneto. Professor, me dá um exemplo disso. Cara, vou te dar um exemplo fácil. Olha só, você não tem a gasolina? Na gasolina, um dos principais componentes da gasolina é o octano. C8H18. Por que C8H18? Um hidrocarboneto alcano. A fórmula geral é CnH2n mais 2. É a fórmula geral de qualquer hidrocarboneto classificado como alcano, que é aquele que só tem ligações simples entre os carbonos. 1 de N é o número de carbonos. C8H2N, então 8 vezes 2, 16, mais 2, 18. Então, esse octano, um dos principais componentes da gasolina, no estado líquido, vai sofrer o combustível, vai reagir com o comburente, que é o gás carbônico, e ele é um hidrocarboneto. E dentro da combustão completa vai formar CO2 e água. Como em uma função oxigenada, como o álcool, C2H6O, é o etanol. Vai reagir com o oxigênio, o etanol líquido, com o oxigênio gasoso, também vai formar o quê? CO2 e água. O que nós temos aqui em cada uma dessas reações? A formação do gás carbônico e água. Só que as reações estão balanceadas? Não. Aí cabe o quê? Você trabalhar com um balanceamento químico dessas reações. Para um mol de octano, eu tenho 8 carbonos, então vou produzir 8 mols de quem? CO2. Em um mol, queimando um mol de octano, eu tenho 18 hidrogênios. Então, eu vou produzir 9 mols de água. Repare que, ao todo, eu vou ter 16 com mais 9. 16 oxigênios aqui, em CO2, com mais 9 oxigênios. Eu vou ter 25 oxigênios. Então, eu vou ter 25 sobre 2. Para o álcool eu vou ter aqui formação de 2 CO2, porque eu tenho em 1 mol de álcool 2 carbonos, então eu vou formar 2 mols de CO2, 3 mols de água. Eu vou ter quanto de oxigênio? 2 com 2, 4, com mais 3, 7. Eu já tenho um oxigênio balanceado, faltam 6, então 3. Está aqui a equação balanceada. O que lhe resta é balancear a equação. O que eu quero que você preste atenção é que, para cada 1 mol de substância, para cada 1 mol de combustível, a quantidade que eu tenho aqui de carbono no combustível é a quantidade de mols de CO2 que nós vamos gerar. A cada quantidade de carbono que eu tenho em 1 mol de combustível, aqui, em 1 mol de etanol, eu tenho 2 carbonos. Vai ser a quantidade de CO2 que eu for tirar.
Então, professor, quer dizer que se eu tiver um combustível que tenha 3 carbonos em um mol, 3 carbonos em um mol, como, por exemplo, o propano. Onde está o propano? O propano e o butano são as misturas, é a mistura encontrada no gás de cozinha. Então, o propano aqui, certo? Vai queimar no gás de cozinha. Ele vai queimar com oxigênio e vai produzir quantos mols de CO2? Quantos mols de CO2, pessoal? 3 mols de CO2. E quantos de água? Mais 4 de H2O. Vou ter quantos de oxigênio? Oxigênio, 3 vezes 2, 6, com mais 4, 10. Eu vou ter 5 mols de O2 aqui nessa reação. O que eu quero que você repare é que, se eu tenho 3 carbonos em um mol de propano, eu vou produzir 3 CO2. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque vamos lá para a nossa questão, então? Vou te mostrar a nossa questão. Segue aqui que eu vou compartilhar a tela agora. Vou compartilhar a tela aqui agora. E você vai entender por que eu estou chamando a atenção para isso. Olha só, a nossa questão de 2011 está pedindo para a gente resolver esse exercício, que envolve termoquímica e a combustão completa. Olha, vamos lá. O que eu quero que você saiba? Toda a questão do Enem vem da seguinte forma. Vem aqui, texto, enunciado, e aqui vem as alternativas. Formando a palavra tea, que é a palavra chá em inglês. Mas a gente não tem que beber esse chá quando vai resolver uma questão do Enem. A gente tem que comer, a gente tem que eat. Na hora de resolver as alternativas, a gente não bebe, a gente come. Olha essa dica. Então, a gente eat as questões. Como assim, professor? Não vai beber, a gente vai comer. A gente vai ler as questões do Enem na seguinte ordem. Enunciado, alternativa e depois vem o texto, caso necessário. Então, vamos lá. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimados completamente, então a gente já sabe, ó, quando queimados completamente, você já tem esse pré-requisito. Queimados completamente, combustão completa. Combustão completa de hidrocarboneto e função oxigenada gera CO2 e água. Libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida. Vamos lá. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimados, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Gente, ele quer nada mais, nada menos, certo? Do que a relação de energia que está aqui. Ele quer essa relação, quantidade de energia, certo? Calor de combustão do cara, pelo quantidade de carbono produzido no CO2. Quem tiver essa menor relação vai ter a maior eficiência. Então, vamos lá, meu querido, olha só. Se eu tenho aqui o benzeno é um hidrocarboneto, o benzeno tem 6 carbonos. Se ele está na combustão completa, quanto CO2 ele vai gerar? 6. Então, eu vou pegar 3.268 e dividir por 6, que é a quantidade de CO2 que ele vai formar. Aqui, eu vou pegar quanto? Eu vou pegar C2H6O, é o etanol. Ele vai liberar menos 1.368. Por que todas as entalpias de combustão aqui são negativas? Meu querido, é combustão. Combustão libera energia. Se libera energia, o ΔH tem que ser negativo, porque negativo implica que é exotérmico. Olha esse raciocínio. Negativo é exotérmico.
Tudo bem? Lembra disso. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse 1.368 e vou pegar aqui e vou dividir por quanto? Por 2. Vou pegar aqui, então, a glicose. Eu tenho 2.808. Vou dividir esse menos 2.808 por quanto? Glicose é C6, H12O6. Eu vou ter quantos carbonos aqui? 6. E então eu vou produzir 6 CO2. Olha, é essa conta aqui que eu quero. Aqui eu vou pegar menos 890 e vou dividir por 1. Porque aqui, ó, CH4, eu tenho 1 carbono, então eu vou gerar 1 CO2. E aqui eu tenho o octano. E o octano, como a gente já balanceou ali no quadro, eu vou produzir 8 CO2. Então, 5.800 ou 5.471 dividido por 8. E aí eu quero que você me procure aquele que vai dar a menor relação aí entre eles. Fazendo a sua conta, fazendo as contas, você vai achar que a glicose, pegando 2.808 e dividindo por 6, esse cara aqui, ó, essa conta aqui, vai dar a menor relação de todos. Então, nesse contexto, qual dos combustíveis libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Mais dióxido pela mesma quantidade de energia produzida. Então, a gente vai ver aqui que mais dióxido pela mesma quantidade de energia produzida é o cara que vai apresentar a menor relação entre a energia de combustão pela quantidade de CO2 produzido. Nesse sentido, a gente vai ver que a menor conta que vai dar aqui vai ser menos 2.808 dividido por 6. Então, a nossa resposta aqui vai ser glicose. Quer ver como a nossa resposta aqui vai ser glicose? Ó, vamos lá, conferir. Parabéns, você acertou a questão. Então, gente, você nem precisou de ler o texto. Você utilizou aqui informações da onde? Você utilizou as informações do enunciado e da tabela para resolver aqui dentro das alternativas. É assim que nós vamos resolver as alternativas e as questões do Enem. Todas elas. E essa foi a resposta do item que eu coloquei no nosso Telegram como desafio. Se você já nos segue no Telegram, muito bem, continue. Todo dia temos dicas lá. Se não nos segue, preste atenção. Aqui na minha bio aqui do Instagram, na bio do Instagram, tanto do curso quanto na minha individual, você tem um link para entrar e seguir. Segue a gente, vai ser mó legal para você e para nós também. Vamos trocar essas informações e como resolver as questões do Enem. Vamos lá, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.